Fala família Palmeiras, uma excelente quarta-feira para todos vocês. Estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte dessa preparação do Palmeiras para o confronto contra o Botafogo no próximo sábado pelas oitavas de finais do Mundial de Clubes. Como o Abel vai preparar esse time e se dessa vez vai escalar força máxima para esse grande jogo no próximo sábado. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Do Palmeiras também com algumas preocupações físicas, Hernan. Murilo estava com uma lesão, preocupa e está fora do Mundial, tem esse risco, como é que está essa situação? E o Aníbal também, esse jogador assim, super importante, vinha fazendo um grande Mundial, sofreu está com um edema, né, e está tentando aí fazendo um tratamento para se recuperar para essa partida. Será que o Abel pode contar com um desses jogadores? O Aníbal pode voltar, é um dia a dia, né? É um treino a treino ali que ele vai dando respostas. E o Murilo é uma situação um pouco mais complicada. Foi uma lesão detectada, não é tempo hábil para o jogo. E óbvio que se o Palmeiras ficar fora não tem como, mas assim, mesmo passando para as quartas de final, o tempo de recuperação é um pouco mais complicado. Então o Murilo dificilmente vai ter condições, né? Então, perde ali uma peça importante e foi bem ali naquela arrancada ali, na hora que além de pega a bola e dá aquela arrancada para fazer o gol, o Murilo não consegue acompanhar e já cai no chão e tem o estiramento ali, né? Tem aquela puxada no músculo. E o Palmeiras também tem ali o zagueiro, tem o Mikael, tem o próprio Fux que entrou, tem o Naves, como até o pessoal do chat perguntou. O Palmeiras tem as opções, aí o Abel vai escolher. Eu entendo, né? Eu acho que o Mikael pode ser uma opção, até pela experiência que o Mikael tem. Eu acho que o Fux é muito bom zagueiro, é jovem ainda. Acho que aquele drible que ele tomou do Suárez, né? Enfim, acho que o Fux ele fez uma partida ok. Tudo bem que o Palmeiras foi mal como um todo, mas acho que eu iria de Mikael. Bevezito, a gente tem um minutinho para encerrar o de primeira de hoje, mas o que você imagina para esse Palmeiras se não puder contar com esses dois jogadores, e especialmente falando do Aníbal ali, porque o meio de campo do Palmeiras na última partida, quando ele precisou colocar outro jogador, o Abel colocou o Lucas Evangelista e não funcionou muito bem neste último jogo. Então, o que você pensa desse jogo sem esses dois jogadores? O Aníbal é dúvida, o Murilo está fora. Na ausência do Murilo, ele escalou o Bruno Fux, porque a informação é que o Bruno Fux estava treinando muito bem lá em Greenboro. Quer dizer nada. O Murilo treinou muito bem e jogou muito mal. Então tem que jogar o Mikael. Se não tiver Murilo, não vai ter Murilo. É Mikael, ponto. Não tem discussão. Não é porque estava treinando bem o Bruno Fux. O Aníbal, pela maneira como ele saiu com dor, com edema, também deve estar fora. E, nesse caso, tem que ser Mi Martínez. O Abel tem que corrigir e o Maurício ganha a posição do Veiga. É esse o cenário para o jogo de sábado. Quem está bem? Maurício está bem, o Alan está voando, né? O Aníbal, se voltar, o Aníbal está machucado e tal, não dá. O Piquerez, ele está bem, estando bem ou não, porque não tem outro. O Gomes está bem, o Giai estava razoável. A dupla seria... Martínez para mim e é uma boa Rios. Pergunta. Isso aí eu vou lance. No lugar do Murilo, o Fux entrou, mas jogaria o Fux ou o Mikael? Gustavo e o Mikael. Tá vendo? Então já tem uma mudança, certo? Sim, essa mudança está garantida. O Murilo não vai jogar. Mas entrou o Fux. Isso. Entrou o Fux, não entrou o Mikael. O Mikael poderia começar jogando por ser canhoto, ser mais, sei lá, forte. Mais forte, exatamente. E é um jogador simples. Eu fiquei anunciando aqui o Thiago Leme 20 vezes, mas quem vai falar com a gente é a Gabi. No tema que a gente está falando. Está acompanhando o Palmeiras. Atrás dela, fontes, pelo que eu tô vendo. Conta tudo. Tá quantos graus? 70 graus aí? Fahrenheit?
Completar agora sim sobre o lado do Palmeiras, o Verdão vai treinar hoje às 5 horas da tarde no horário de Brasília, 4 horas da tarde por aqui, quando os termômetros marcarão 34 graus. Tá bom? Ou querem mais? Bom, vai ser nesse horário também, neste calor, que a gente deve ter atualizações sobre o Murilo. Por enquanto não temos. O cenário, como vocês até vinham debatendo ontem, não é positivo. O Murilo preocupa realmente, mas para ter um raio-x de fato completo em relação a essa lesão na coxa direita, o tamanho do problema, até para a sequência da temporada, essas informações só vão chegar a partir das 5 horas da tarde. Por outro lado, o Aníbal Moreno tem demonstrado evolução na recuperação do edema que ele teve na coxa. Ontem todos os jogadores aqui no hotel do Palmeiras tiveram na parte interna do hotel fazendo reforço físico, recuperação depois da partida contra o Inter Miami. O Aníbal Moreno segue com um acompanhamento mais especial por parte do Núcleo de Saúde e Performance, mas a tendência é que ele esteja à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo de sábado, pessoal. Gabi, muito obrigado. Passe protetor solar, porque o calor tá forte aí. E bom trabalho para você. Vamos falando. Combinado, gente. Boa sequência de programa para vocês e bom friozinho aí em São Paulo. Tá friozinho maravilhoso por aqui. Coisa rápida, para quem não tá entendendo, por que tá jogando no calor? Por que não joga à noite? É para poder ter a transmissão para outros países, para Europa, tal, para ver no horário bacana. É isso, né? Também, eles têm uma questão também, foram testados vários horários no Mundial, né? É um evento teste, insisto, para a Copa que vem por aí. O que eu acho equivocado é, a partir do mata-mata, também levando em consideração transmissão para a Europa e tal, retornar o horário das 13 horas, horário brasileiro. Se você reparar, nessa fase do terceira rodada, eliminaram esse horário, que é o horário mais cedo, e ele retorna a partir do sábado, no jogo Palmeiras e Botafogo, né, retorna esse horário. E o segundo horário passa a ser das 17. Né, eles têm 2 outros horários agora. Estou falando tudo horário do Brasil. Né? Bom, a Gabi falou sobre Botafogo, Bastos voltando, o Vitinho não preocupa e tudo mais, e do Palmeiras também. E aí, Massa, você acha que é frescura e tal, mas ela, a Gabi, que não joga bola, estava lá com 32 graus na cachola, sofrendo. Mas tudo bem, a gente acabou de ver aqui problemas de cognição para quem passa muito calor, mas enfim, tem uma reportagem que a gente acabou de ver aqui. 32 graus, é calor a beça. O Massa falou que quando tiver calor aqui, a gente pode ficar no estúdio, ele vai lá na rua, abre um link e vai fazer o programa na calçada. Você lembra, vocês eram muito novos, você era muito novo. Na final da Copa de 94, Brasil e Estados Unidos, na hora do almoço, o italiano definhando, tipo, desmanchando, Baresi voltando de cirurgia, Berti, Baggio com as coxas arrebentadas. Teve jornalista brasileiro que olhou aqui, estava tão insuportável que, não vou ficar no hotel, vou fazer daqui da televisão. Teve isso. Exato, não foi na final, porque estava... Agora, Massa, noticiário do Palmeiras, da Gabi. Olha o verde. Não tem só ainda... sombra, na sombra. Tudo na sombra, ninguém está no sol, não. Não tem informação mais aprofundada ainda sobre o Murilo. A condição parece ter sido feia. E o Palmeiras, ela falou que vai treinar hoje num sol de 30 ali. Os caras passaram uma temporada aqui no Brasil, no nosso metrô, para ver se afeta o cognitivo deles. O discurso do torcedor. Eu acho que tem, claro, ciência, mas é muita frescura, né? Os caras reclamam de tudo. Mas eu verde. E você também. Bom, é o seguinte, pensando... acho que se tem uma coisa boa de Copa é que a fase de grupo você pode jogar fora, né? Estando classificado. Tem. Não dá para jogar a fase de grupos toda fora. O último jogo precisa jogar no lixo, pegar o jogo assim e fazer assim, ó. Mas ao mesmo tempo ele te dá lições. Exatamente. Você tem que aprender. Você joga o resultado, o desempenho, mas as lições têm que ser aprendidas, né? Então vamos lá. Paulo Massini, se o Estevão está pensando no Chelsea,
já manda de táxi lá para onde está o Chelsea, na concentração dele. Isso. É simples assim, não tem. mesmo? É óbvio, não tem conversa. Não, isso- É melhor você pôr um jogador que está correndo. Bota o Luíde, então. Sendo Porque o moleque justo. vai correr pensar no O Luiz tava jogo. pedindo autógrafo pro Soares. Então. depois, Sendo botando a justo, camisa dele. isso é o que uma boa parte da torcida do Palmeiras tem falado depois do jogo. Não, mas não dá, gente. Pô, Eu entendo você. não dá. Não dá. Entendeu? Eu entendo. Não, vai cair tudo nas costas do Estevão. Não vai, não. Eu entendo os 18 anos dele. Vai. Eu entendo isso. Tudo isso eu entendo. Mas ou ele tá olhando pro jogo, pro Palmeiras, ou não tem cabimento. Não tem cabimento, Ah, cara. você acha que a não adianta eu fase dele vir tem a aqui ver fazer com o programa com vocês e ficar pensando mesa redonda. Você acha que Eu a não má trabalho lá, eu trabalho aqui com vocês, pô. Você entende que a má fase dele tem a ver com isso? Só pode ser. Ele é ruim. Não. Quem tá em pior fase? Joga demais. O Estevão ou o time do Palmeiras? Os dois estão numa fase ruim. Fase ruim, cara. O Palmeiras é o melhor classificado da Libertadores. Tá jogando O Palmeiras passou pelo Ceará, o único time a passar pelo Ceará. O Palmeiras está a 2 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Entendeu? Apesar do Estevão. Com o Estevão. O Estevão foi importante. Ele não é descartável. Agora, se ele está pensando na caneca, ele não está pensando no jogo, Mundial do não adianta, Palmeiras, cara. Pra mim, Entendeu? vai muito além do Estevão e da declaração dele. Não, isso é outra discussão. E eu posso concordar com você. Nós estamos discutindo joga ou não joga. Certo. Coloca ou não coloca. Certo. A incapacidade, Eu colocaria. aquilo que o Abel fez tudo de errado, não tem nada a ver com o Estevão. Tem a ver com o Abel. Né? A discussão A aqui responsabilidade se o de Estevão cada um. deveria continuar como titular. É do isso, time. cara. Não é, vou jogar em cima dele, tomar de 6-0 do Botafogo. Entendeu? Não é isso. Mas aí eu faço uma pergunta para A você. discussão é outra. Eu usaria o Estevão, porque como eu imagino que vai ser o jogo. 1h da tarde, calor, né? Só falta agora Botafogo e Palmeiras reclamar do calor. Os caras jogam em Cuiabá, Eles não acham que não vão em reclamar. Fortaleza. Vão. Se vão. Vai prejudicar os dois times. Claro que vão. Vão reclamar. Mas o Massa tem razão. Não estamos falando de um cenário que os caras Então, nunca viram. Os caras jogam no diante- calor todo Não, dia. essa temperatura não jogam. Aqui, jogam não no calor em jogam, Cuiabá. não jogam essa hora. Cara, no Brasil, o ano passado, em setembro, estava fazendo 70 graus. no Não Brasil. jogam, Tirone. Não jogam. Nesse negócio aí, não jogam. Tem pauta para hidratação lá. Precisa ser 3 por jogo. Olha, é outra coisa. Tá, mas isso não é Jogos essa das discussão 11 tudo bem. que eu horas quero joga. colocar. Às 11 é duro. Então, mas... Eu aí- fui no Corinthians e 4 Cruzeiro. é duro. Ah, mas então... Na arquibancada, mas daí, às eu vezes- me incomodei. Quando acontece um jogo das 11 horas, que é uma discussão que já passa da previsibilidade. Primeiro que os jogos das 11 horas normalmente no inverno. Mas mesmo assim, às vezes no inverno, está calor. Aí eles... O calor, a Tiram temperatura vai pautar o jogo. Tá bom. ritmo Pautou, do jogo, pautou escalação. pro Palmeiras contra o Al-Ali. Não, entendi. O Abel desistiu da marcação alta para Perfeito. marcar baixo. Primeiro tempo. Entendeu? Então quem vai marcar alto? Botafogo vai sair lá de trás? Não vai. Palmeiras vai sair lá de trás? Vai ser um jogo bem chato, aliás, já estou avisando. Não vai ser um jogo lá e cá, 0 tudo a 0 aberto. em prorrogação. E pênalti. Tem prorrogação. Vai ser bem diferente isso. Flamengo e Bahia. Então, outro o que tipo é, de jogo. é exatamente o que eu estou pensando para o Estevão. Vou encaixar o Estevão nisso. Né? 15 minutos do segundo tempo, está 1x0 Botafogo, 0x0. Entra o Estevão e Paulinho. Aí eles podem jogar o final do primeiro tempo e a prorrogação. Certo? É o segundo tempo a prorrogação. Final do segundo tempo e a prorrogação banco. inteira. O que o banco permite, né? Exatamente. Botafogo não tem. Aí a força do banco. Você ganha um ar no time decisivo. Decisivo. Claro. Primeiro você dialoga com o Estevão e fala, cara, você vai fazer as últimas 1 hora de jogo pelo Palmeiras, que serão a sua principal hora aqui no Palmeiras, que é ter a possibilidade de ajudar a classificar o time para uma quartas de final do Campeonato Mundial. Certo? Contra um rival recente, né? Botafogo nunca foi rival. Virou recente porque tomou aquela virada lá, entortada, ficou vice-campeão e depois no ano seguinte deu troco. Então, você vai, 30 minutos de segundo tempo e mais 30 de prorrogação, 1 hora. O Botafogo não tem isso. Não. Não tem isso. Não mesmo. Então, eu optaria por um time mais físico, mais força, né? E deixaria esses 2 caras para entrar no segundo tempo. Eu gostei dessa. Entendeu? Sim, perfeito.
E aí, cara, sobre o Estevão, cara, é simples, tá com a cabeça aqui, joga, não tá fora. Eu não tenho coragem de tirar o Estevão do time titular, já falei isso várias vezes. Mas se ele não tá com a cabeça aqui, não tem como. Mas aí você tá dizendo assim, não é tirá-lo do jogo. Não. É pensá-lo numa estratégia para melhor aproveitá-lo. Para ele também se sentir mais confortável. Certo. Por exemplo, tá 1-0 Palmeiras. Pode entrar o Estevão. Então, você entende? Eu acho que essa é a diferença. Acho ótimo esse pensamento, porque é a diferença do Palmeiras do ano passado para esse ano e é a diferença do Botafogo do ano passado para esse ano. Banco. O ano passado o Botafogo, final da Libertadores, só com um a menos, tal, não sei o que, Gregor, aliás, não vai jogar expulso. Chega lá no segundo tempo, Júnior Santos, vem cá. Filhão, você que viveu lá o inferno, rebentou o joelho, tal, tá voltando, você vai entrar agora, você vai decidir a Libertadores. O Botafogo não tem mais banco para fazer isso. É nítido. Os caras recém chegaram. O Arthur Cabral chegou agora, tá fora de forma. O baixinho lá, o Uruguai, os caras chegaram agora. Então. Né? O Botafogo ano passado tinha isso. Ele tinha um timaço e tinha bons reservas. Este Botafogo é muito, mas muito mais fraco do que era aquele. Do ano passado. E é bom, hein? É bom. Eu claramente tiraria o Estevão do time por um simples motivo. Porque exatamente o que vocês estão falando. O Palmeiras tem quem colocar. O Dorival no Corinthians sai o Yuri e ele não tem o direito, ele não dá para dar o luxo dele tirar o Yuri numa condição assim. Ele tem que ir com o Yuri, não tem outro. No São Paulo vai acontecer a mesma coisa com o Crespo. O Palmeiras tem. Ele tem banco para pôr. Ah, tá sem cabeça? Obrigado, você vai ficar no banco. Eu tenho quem colocar. Tem bons jogadores no banco. Então, mas a questão não é essa. A questão é você não saber lidar com isso. Põe a cabeça dele aqui. Entendeu? Você tem que saber lidar com isso. Você não pode abrir mão de um talento desse, cara. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, não colocaria desde o início. Até porque você vai pegar um Botafogo mais desgastado no segundo tempo, com calor, com tudo, né? E com a possibilidade de mudar o jogo. Paulinho e Estevão entrando podem mudar o jogo. Então, o meu time teria o Everton, Giai, Gomes, Micael e Piquerez, Aníbal, se pudesse, não, Martínez, Rios e Maurício, Alan, Felipe Anderson, Vitor Roque e Alan, pelo lado esquerdo. Eu que voltaria quase com o time do primeiro jogo, mas com o Alan entrando no lugar do Estevão. Entendeu? Agora, não é fácil você tomar uma decisão de você tirar o cara que é a joia. 3 milhões por mês. E vou trazer aqui agora uma análise do GE sobre esse empate do Palmeiras contra o Inter Miami pela terceira rodada do Mundial, que deixou o Palmeiras líder do seu grupo e agora vai encarar o Botafogo nas oitavas de finais do Mundial. Abre aspas para a matéria: o Palmeiras faz seu pior jogo na Copa, reage no fim para passar como líder, mas gera preocupação. Diante do adversário considerado mais fraco do grupo, o Verdão faz jogo com ritmo baixo, dá muito espaço e, apesar de crescer com trocas, precisa de muito mais contra o Botafogo. O Palmeiras dependia apenas de um empate contra o Inter Miami, tido como o time mais fraco coletivamente do grupo. O resultado foi obtido, mas o que se viu foi a pior atuação da equipe no torneio, e a vaga nas oitavas de finais veio. Apesar de assegurada, veio de maneira mais dramática do que se pensava. A estratégia inicial de Abel, assim como no jogo passado, não funcionou. O técnico fez 3 trocas, substituiu o lesionado Aníbal Moreno por Evangelista, deixando o meio-campo mais ofensivo, e substituiu Giai e Vitor Roque por Marcos Rocha e Flaco. Rafael Veiga foi mantido como titular. Nos minutos finais, o Verdão parecia que não teria vida complicada. Conseguia aproveitar a prejudicada saída de bola do Inter Miami perto da área e jogava o tempo inteiro no campo de ataque. Só que o meio-campo com Evangelista e Rios deixou o time mais vulnerável na frente da defesa. Com essa atuação fraca no primeiro tempo, o Verdão saiu derrotado pelo placar de 1-0. Com este roteiro, o Verdão foi para o intervalo sem obrigar o goleiro a fazer qualquer defesa difícil. Na volta do intervalo, só fez uma troca, que foi a entrada de Maurício saindo Veiga. Evangelista e Rios continuaram como volantes titulares. O Palmeiras seguiu em rotação baixa, perdendo duelos no segundo tempo. Assim, os craques do Inter Miami, Messi e Suárez, começaram a encontrar cada vez mais espaço, e o centroavante transformou a noite alviverde em drama após marcar 2-0. Após o gol, Abel fez 2 modificações, a entrada de Alan e a entrada de Paulinho,
deu uma qualidade muito melhor ofensiva e o Palmeiras acabou empatando com o gol de Maurício aos 41, que premiou a pressão final dos minutos finais. A liderança no fim foi garantida, apesar de todos os problemas no desempenho do jogo. O Palmeiras tirou o campeão da Liga dos Campeões do seu caminho e vai enfrentar o Botafogo no próximo sábado. Enfim, essa foi uma análise aí do GE sobre essa partida muito fraca do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!